Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, no momento que você estiver ouvindo aí a gente. Seja bem-vindo ao nosso Mereu Talks. Para quem ainda não me conhece, eu sou Samuel Guimarães e vou ser o host dessa primeira temporada do nosso podcast. A gente está aqui hoje com a Camila Guimarães, que é minha parceira de trabalho, head de gente e gestão na Mereu, e com a Denise, que é consultora em desenvolvimento de pessoas, e ela vai falar um pouco mais dessa carreira que tem muita coisa aí para trazer para a gente. É um prazer estar aqui no Mereu Talks, né? Vamos conversar com a Denise Brasil sobre gestão de indicadores. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada pelo convite, Camila e Samuel. É um prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é um assunto muito legal, muito estratégico para o RH. Eu sou profissional da área já há mais de 20 anos, trabalhei em empresas durante muito tempo, 20 anos, né, no mundo corporativo, e hoje eu tenho a minha consultoria de gestão de pessoas, também sou top voice no LinkedIn, e todo o conteúdo para enriquecer a nossa área, bem-vindo. E que prazer, né, a gente ter aqui com você, contribuindo aqui também. É um prazer meu também. Eu admiro muito a Mereu, muito. Esse Top Voice, eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que lêem o seu conteúdo. Quando eu vi a quantidade, eu falei, gente, eu acho que eu tô vendo o número, é 600, não, é 600 mil e alguma coisa. Então, que realmente... resposta, hein, é. Samuca? Aliás, nem a minha ficha cai, assim. Às vezes eu falo, nossa, é muita gente. A cidade onde eu nasci tem menos de 100 mil habitantes. Aí eu falo, meu Deus. Mas é muito legal. Antes da gente entrar no conteúdo, aí só lembrar para quem está ouvindo a gente ou assistindo se for em vídeo, se você chegou já nesse episódio, a gente disponibiliza aqui nos comentários, na descrição desse episódio, os links de todas as plataformas. Então está disponível em áudio no Apple, Google, Spotify e em vídeo também no YouTube. E a vantagem que você vai ter é que você assinando então o nosso canal, você recebe aquela notificação ali de um novo episódio disponível. Nós estamos gravando episódios semanais. A gente tenta sempre trazer, acho que todos os episódios que a gente já gravou, a gente trouxe sempre bons assuntos, acredito que vai ser legal também hoje, às vezes com tendências, dicas, algumas práticas, algum tipo de conceito, tudo que é relevante no mundo de gestão de pessoas. Então, acompanhe nossos canais e segue a gente. Bem, né, para começar a esquentar o assunto, vamos falar um pouquinho de contexto, né? É sempre importante a gente aterrissar um pouquinho em cenários e contextos, onde a gente teve um movimento aí da área de RH abarcar uma outra área tão relevante quanto que é a parte de gestão de indicadores, ou KPIs, como alguns chamam. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a área de recursos humanos, ela veio lá daquele passado onde ela era só um DP, uma folha de pagamento, foi evoluindo, né? Virou uma área que cuidava das pessoas, até ela chegar no estado melhor que ela já esteve, que é a junção da área de gestão com a área de pessoas. Eu me apresentei a essa área com essa junção na Ambev, que é uma empresa precursora nesse modelo, né? Muito referência na área também. E quando o RH passa a ser enxergado e passa a ser um parceiro estratégico do negócio. Não é aquela área que fica de lado, não é aquela área, vamos fazer evento para abraçar a árvore. É uma área que realmente contribui com insumos, né? Relacionados a técnicas, práticas e números, indicadores para tomada de decisão, junto à alta liderança. Então, hoje o RH, né, nas empresas que já entenderam isso, porque a gente tem empresas também que às vezes param no tempo, essas empresas já entenderam que o RH precisa ser o braço direito do CEO, né? Dos líderes, né, em posições de VP, diretores, porque é o RH que vai dar os insumos para eles enxergarem de fato, porque é tudo sobre pessoas, né? Se você quer produtividade, se você quer resultado, tudo passa por pessoas. E aí eu falo, o RH não faz gestão de pessoas, quem faz gestão de pessoas é a liderança. O RH instrumentaliza a liderança para fazer gestão de pessoas. E esses instrumentos incluem a gestão, né, de indicadores, de dados. E hoje, então, eu acho que já é mais entendido, né, pelas pessoas, pelas organizações, que o RH tem outro papel. Não só fazer treinamento motivacional, né? Eu não quero faltar com o link, me desculpe, eu não vou lembrar. Mas eu vi alguma matéria, não sei se foi na Business Insider, Forbes, não me recordo realmente. Me desculpa, gente, se eu lembrar, eu ponho no comentário aqui na descrição do episódio, que é uma matéria falando como que os profissionais de RH, nessa questão da parte de estratégia e como as pessoas são relevantes para o negócio, e aí todo mundo cita
né? O Sainer que ficou famoso por isso, que é as pessoas que vão entregar os resultados, isso está mais, acho que, provado. Mas que esses profissionais de RH provavelmente serão os próximos CEOs das empresas, porque eles dominam, trabalham com todas as lideranças, dominam esse trabalho junto, né? Como você falou, com a liderança, então eles vão ser relevantes para o negócio de fato. Eu acredito nisso também. E eu já vi alguns movimentos de sucessão do vice-presidente, do diretor de pessoas, suceder o CEO em função disso, de conhecer o negócio, porque isso é fundamental, de conhecer profundamente o negócio e de ter o mais importante nas suas mãos, que é saber como conduzir as pessoas. E é legal isso que você está falando, né, Denise? Porque a gente fala também que a gente consegue fazer a leitura de como que a empresa está madura a partir do momento que a gente faz a leitura de como que a área de RH se posiciona dentro dela. Porque as empresas mais maduras têm o RH mais ao centro ali, Sim. ajudando, costurando, conduzido. Então, é importante porque a gente consegue também avaliar o nível de maturidade. Consegue claramente, porque quando o RH é colocado de lado, né, e ele não participa das principais decisões da organização, falta alguma coisa. Então, as coisas geralmente descem tortas. Aí as pessoas que estão embaixo não conseguem ter um engajamento verdadeiro porque elas veem que as práticas estão desalinhadas das expectativas delas também. Como é que você vai ter um engajamento dentro de uma organização se a organização também não... Você não sente uma reciprocidade? Vai falar, se eles não se importam comigo, também não vou me importar tanto assim. Vou fazer o meu trabalho, vou para casa e vai ser assim. Então, desconecta, né? As pessoas se desconectam daquela missão e realmente fica difícil, mas ainda acontece. Então, a empresa que já está nesse nível, ela também está na frente. Você pode observar que os resultados dela também estão na frente. Perfeito. E a gente falando em resultado, a gente tem também que fazer aí, né, uma quebra aqui, que é o RH não somente olhando para os seus resultados estratégicos, mas também olhando para os resultados da empresa, das outras áreas, né? Me traz um pouquinho disso, da sua prática, né, do RH sendo aquela área ali, fazendo toda essa análise, essa participação, essa cocriação dos indicadores estratégicos das áreas. A minha referência, né, que é essa base aí de gestão da rotina, né, que foi o acompanhamento dos indicadores relacionados à produção também, tem tudo a ver com os indicadores de produtividade, de performance. Então, com isso, né, o RH participando das reuniões de resultado, a gente ser guardião, né, tem que ter o plano de ação. Se você não atinge o objetivo ali em 3 meses, você precisa criar um PDCA ou algo mais simples, um Veriagir, com as técnicas mesmo de gestão, né? Quando o RH atua dessa forma, ele consegue se conectar com o negócio muito mais também, porque ele vê aonde as coisas estão acontecendo. Então, quando eu ia para uma linha de produção, entender por que estava parando uma área de cerveja, eu sabia que a gente tinha, às vezes, um problema técnico, crônico. Eu sabia que, às vezes, tinha um problema relacionado a treinamento que precisava ser... A gente precisava ir na causa raiz para poder conseguir chegar, né, na decisão melhor ali para poder sanar o problema de verdade, porque muitas vezes a gente trata só os efeitos, não trata a causa, né? Quando a gente fica na superficialidade, a gente fica nos achismos. Quando você usa técnica, entende de gestão, você vai profundamente e atinge o problema. E quando você se aconchega, né? Porque Exatamente. é sair daquele quadrado, né? Sair dali do aquário para, de fato, ir para ver onde as coisas acontecem, para se tornar tangível também. Exatamente, quantificável. Então, se você desce profundamente no problema, você acha um problema ou no processo ou nas pessoas. E aí você tem como corrigir o processo, né, refazendo, redesenhando, ou corrigir com treinamento, com adequação das pessoas, né, com reposicionamento das pessoas. Isso tem tudo a ver com recursos humanos, né? Com certeza. É muito ligado. Não tem, para mim, é engraçado isso, eu não consigo enxergar a separação das coisas. Quando eu vejo uma pessoa falando assim, não, isso não tem nada a ver com a gente, eu falo, meu Deus, como assim que você sobrevive sem isso? Porque não tem jeito. Querendo ou não, a empresa, a alta gestão, quer olhar esses números, né? Então, não tem como você falou, desassociar que o RH está apoiando as outras lideranças e olhando para os indicadores. O exemplo que você deu, por que a produtividade está baixa? Você tem que ter números, tem que ter indicadores. Tanto
da própria área, mas principalmente o dos outros times, que é onde talvez você pode mais contribuir com a liderança, que está acompanhando os números ali junto com esses times, né? Acho que Não, e para a alta liderança, né, Samuel? Assim, como que você vai enxergar profundamente uma rotina de uma área ou algum problema se você não tiver um número para te mostrar isso? Eles não de conseguem. evidência, né? Tem que ter alguma evidência. Se tiver evidência, é o número. Está numa camada estratégica, não está numa camada operacional. Então, para descer é tático até descer operacional. Até ele entender o que está acontecendo, o tempo passou. A decisão não foi tomada e o problema não foi corrigido. E, Denise, me dá uma dica. A gente falou de dados, né? A gente fala muito de People Analytics, a gente fala muito de dados. Big Data. Né? A palavra, gente... buzzword é Big Data. Pois é, e aí a gente fica pensando assim, né? Ok, eu tenho os dados, mas também não adianta a gente ser um profissional ou uma empresa excelente para capturar dados se a gente não consegue correlacionar. Então, traz um pouquinho uma dica sobre isso, compartilha aqui com a gente um pouquinho. Eu acredito, Camila, que todos os dados, na verdade, eu enxergo eles como correlacionáveis. Vou te dar um exemplo. Vamos falar dos indicadores mais utilizados por gestão de pessoas nas empresas. O absenteísmo com o turnover e as horas extras, que são indicadores que geralmente falam sobre dinheiro também. Então, se as horas extras estão muito elevadas numa determinada área, isso pode causar um absenteísmo. E o contrário também, se o absenteísmo está alto por alguma razão, pode ser por um problema até de clima, você pode aumentar as horas extras. Por quê? Porque se falta mão de obra, alguém tem que substituir, alguém tem que dobrar aquilo ali. E isso pode ocasionar também numa rotatividade, num turnover. Então, você está vendo que são coisas que a gente não consegue desconectar? Se você tem um time mal treinado ou pouco treinado, isso pode gerar erros de produção. E isso pode gerar punição. E isso também pode gerar um índice de insatisfação das pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo ali. Ela não se acha capaz, ela não se acha preparada e, naturalmente, ela vai descolando da cultura da empresa. Então, tá vendo como todos os indicadores podem ser relacionados? Se a gente olhar os números friamente e se a gente não tiver uma linha do tempo também para olhar os números, que eu acho fundamental, então um número relacionado a pessoas, ele precisa ser olhado pelo menos por 3 meses. Porque não adianta eu medir um indicador uma vez por ano. 2 vezes por ano. E não ter a captura da sazonalidade, exatamente, né, que é tão importante. É tão importante. Então, por exemplo, eu já trabalhei na área de saúde. Então, na área de saúde tem a sazonalidade das doenças sazonais, das gripes, da dengue. Isso gera absenteísmo e isso gera hora extra. Então, se você não souber que aquilo ali também tem um comportamento que vai acontecer meio... E quando você olha a linha do tempo, em ano, em semestre, você consegue enxergar o comportamento do dado. E aí você passa a parar de olhar para o retrovisor e conseguir traçar indicadores para o futuro e preditivos, né? Você consegue enxergar lá na frente, olha, a gente tem uma tendência de acontecer isso aqui. Perfeito. E aí fica bem melhor, né? Eu vou falar porque eu posso falar, acho que com mais propriedade, para não jogar só para vocês, que acontece também na minha área. Eu trabalho com marketing, o que a gente mais ouvia até antigamente, e ouço ainda eu sou da área de humanas, né? Estudei publicidade, comunicação social, eu não entendo de número, eu não fui criado para mexer com números. Eu tenho uma particularidade que eu vim da área de TI, então eu sou meio o contrário disso. Não, eu vim de TI, então para mim eu gosto de matemática, então não tem problema com isso. E eu desafio no time que a gente tem, eu falo assim, olha, se a gente não tem, a gente precisa treinar, participar de alguma capacitação, porque a gente precisa trabalhar com números. Eu imagino que isso aconteceu muito também com vocês que trabalham com gestão de pessoas, porque predominantemente deve ser a área de psicologia, né? Não é só psicologia, até hoje tem administração, tem até engenharia, né? Isso, mudou bastante, mas você tinha uma predominantemente o pessoal que estudava ali, então, psicologia, e aí na hora que a gente fala assim, não vamos lidar com números. Não, isso não é comigo. E isso talvez está muito forte nessa caixinha de gestão que você falou, olha, não tem como a gente desassociar, querer ser um RH estratégico, um RH que entrega valor, né? Não tem como.
É o data-driven, né? Que eles chamam. Então, assim, eu acredito que não tem retrocesso nesse sentido. Eu tive um momento de treinamento com um time de BPs há uns 2, 3 anos atrás, e a minha área era responsável por gerar os indicadores, os relatórios, né? Era uma área de inteligência de pessoas, que se chamava a área. Remuneração e inteligência de pessoas. E as pessoas tinham extrema dificuldade de receber os dados e levar para a liderança de forma estratégica. Então, eles queriam que a gente customizasse, só que nós estávamos descolados também dos processos da operação. Então, a gente não enxergava por que as coisas estavam acontecendo. Só o BP conseguia entender que ali tinha uma liderança complicada, que alguma coisa estava acontecendo ali. E aí eu quis explicar para eles e dei um treinamento e falei, eu acredito que o profissional de recursos humanos que não entender de dados, ele não vai sobreviver no futuro. Não acho que é só em recursos humanos, mas eu estava me referindo à nossa área, que é uma área muito estratégica. Ah, Denise, eu preciso saber fazer cálculo igual engenheiro? Não. Primeiro porque o Excel e os outros programas vão fazer tudo para você. Mas você precisa aprender a interpretar dados, a entender gráficos, a interpretar tendências. Tem que entender de gestão, sim. Tem que entender o que é um PDCA, o que é um MASP, o que é uma ferramenta que te leva para uma solução de problemas. Isso não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas precisam perder um pouco do medo também dos dados. Eu acredito... perder o rótulo, né? Aceitar não ser definida através de um rótulo que somos seres da humanas e não somos seres ali no core, ajudando a empresa a ser mais estratégica. Tem que perder um pouco desse medo, enfrentar, porque hoje em dia tem muitas formas de aprendizado e eu acredito que elas estão disponíveis para todo mundo, porque a internet democratizou o ensino de uma forma muito especial. E eu acredito que as pessoas têm que enfrentar e aprender, né? Você vai ser um gênio dessa área? Não, não é isso. Não é sobre isso. Aceitar e entender. E eu acredito que os nossos filhos e a geração que vem aí, eles também vão ter que ser letrados em dados e em programação. Sim, porque vai ser uma forma de alfabetização para o futuro. E aí eu costumo dizer assim, a digitalização da nossa vida, do mundo, não vai voltar atrás. Então, não vai voltar atrás para você ficar na sua zona de conforto. Você vai precisar sair dela. Ah, Denise, eu já tenho 45 anos, tenho 50 anos, não vou aprender. Vai aprender sim, porque tem formas de aprender. Não tenha medo, né? Se jogue e aprenda, porque tem para todo mundo. Né? E não quer dizer que vai perder também um lado, né? Porque você fala assim, isso é mais gestão, isso é eu vou gente. deixar de ser humana, eu vou ser mais frio e calculista. Como se permitisse, né, o ser humano também ter uma ruptura ali do tipo, o ser humano agora ele só é subjetividade e agora ele só é dados. Não, o ser humano ele tá ali para entregar valor enquanto ser único, mas também um ser de resultado. Enquanto a gente também, como profissional da área, a gente tá ali para capturar toda essa subjetividade, mas também qualquer entrega de valor dessa subjetividade que é traduzida em resultados, em indicadores, em métricas. E precisa de muita qualificação humana também para poder fazer essas correlações e para poder ter sensibilidade de ser o fiel da balança de um presidente, de um vice-presidente, para fazer as inferências ou o conselho que precisa ser dado na hora certa, né? Nenhum robô vai fazer isso. Perfeito. E Denise, né, você ali atuando como consultora da área, como que você visualiza, né, quando você olha toda essa parte de habilidade analítica, né, o senso crítico, como que você avalia isso numa cadência quando a gente começa a trazer um pouco de cargos, né, desde um analista, um BP, um gerente, como é que você enxerga isso? Bom, eu acho que tem uma dificuldade aí geracional que precisa se atualizar também, né, que a gente que às vezes passou uma vida inteira sem fazer esse tipo de análise e precisa dar uma retrocedida e aprender, então gente que já está na carreira de gerente precisa voltar e aprender um pouco sobre isso para ficar confortável ali nessa nova evolução, né, nesse momento novo que a gente vive. Eu acredito que o BP é fundamental ele ter esse conhecimento, eu acredito que é uma condição sine qua non, né? Tá implícito no cargo de BP ele saber interpretar isso, porque ele é o elo entre os processos de recursos humanos e a liderança. E sem esse trabalho do BP, eu acho que não tem jeito de ser estratégico.
Então, acho que no caso do business partner, ele não tem opção. Ele precisa rápido se atualizar e aprender, e essa é uma característica que ele tem que ter. O analista, às vezes, ele está começando numa carreira generalista, né, lá no início da carreira de recursos humanos, então ele ainda está no momento de aprendizado, mas ele precisa também se tocar de que ele vai, se ele quer seguir para a carreira de BP, ou mesmo de outras áreas. Então, assim, por exemplo, uma pessoa que vai virar um analista, um especialista de treinamento, que vai virar um analista de remuneração e benefícios, ele precisa também. Então, eu não vejo uma forma dele ficar sem isso, sabe? Com certeza. Talvez ele tenha mais tempo porque ele ainda não atua nesse nível de decisão estratégica e ele ainda não subsidia lideranças com isso. Mas também não tem tanto tempo assim, porque do mesmo jeito que a gente está falando que as coisas estão andando rápido, as carreiras e as pessoas estão sendo promovidas rápido. Você vai esperar a oportunidade bater na sua porta para se preparar? Um pouco complicado. E aquela coisa, né, Denise, que a gente sempre fala, a gente não tem que esperar, né, a oportunidade bater. A gente já tem que estar atuando na posição que a gente deseja ocupar para demonstrar que a gente já está maduro tecnicamente, Perfeito. emocionalmente, para atuar naquela posição. Geralmente, eu brinco assim, como eu trabalhei muitos anos com carreira, desenho de mapa de carreira, eu falo que quando a pessoa está 100% pronta, ela já pode passar para outro cargo. Porque se você está 100% pronto, você já está extrapolando, daqui a pouco você tem que ir para outra posição. Então, geralmente, uma pessoa senta numa cadeira sem estar 100% pronta. É isso, porque ela já demonstra e já age como se ela estivesse na cadeira, mas ela ainda tem coisas para aprender, né? Sempre temos. Sempre né? temos, sempre temos, sempre temos. E trazendo um pouquinho, né? A gente falou um pouco aí da parte de carreira, de cargos. A gente escuta muito falar em alguns indicadores, né? SLA de vaga, de tempo de fechamento de vaga, o NPS. E a gente sempre fica naquela tentativa, né? Eu estou praticando os indicadores certos, são estratégicos ou não, eu estou no caminho certo. Como saber, né, que aquele indicador de fato é estratégico para o negócio e quais são os cuidados que a gente precisa ter nessa construção? Eu separo em duas caixinhas, assim, os indicadores de rotina, que são esses indicadores que todo mundo, a maioria das pessoas já trabalham, são os indicadores de turnover, absenteísmo, hora extra, né, horas de treinamento, investimento em treinamento, ROI de treinamento. Esses são indicadores de processo e de rotina. Os indicadores que vão ser estratégicos, eles vão vir do planejamento estratégico da empresa. Então, quais são os objetivos de pessoas que a gente tem no ano? Eu estou pensando no ano porque um planejamento estratégico geralmente cobre 1 ano ou 2. Então, nós queremos treinar todas as pessoas numa ferramenta específica. Nós queremos desenvolver o pipeline sucessório. Eu quero ter 3 sucessores para cada nível de sucessão aí. Supervisão, coordenação, gerência, diretoria. Esses são os objetivos que vão elevar o nível de gestão de pessoas daquela organização. O restante é a manutenção de rotina, né? Toda vez que você cria um objetivo estratégico que melhora a performance das pessoas na sua organização, você está elevando o nível para produzir mais, para entregar mais, para atravessar uma nova fase, às vezes de transição de negócio, de fusão e aquisição. Então, esses objetivos, eles têm que vir do planejamento estratégico. Só que, às vezes, a gente vê um planejamento estratégico sem o braço de pessoas. Aí, isso me assusta muito. Porque aí eu fico pensando, que empresa que quer evoluir sem pessoas? Porque todas as empresas são feitas de pessoas. Como que elas vão evoluir? Eu quero atingir tal resultado, você é a maior empresa nesse setor. Mas como se você não está preparando pessoas? Não consigo entender. Para mim, não tem lógica, né? Mas isso acontece. E eu acho que esse é o caminho, né? Partir dos objetivos estratégicos, assim, para onde a gente vai levar as pessoas? Né? E hoje é muito difícil, assim, porque a geração mais nova, ela não fica tanto tempo nas empresas. Então, a retenção do conhecimento é uma coisa complicada. Porque você está treinando as pessoas, na hora que você acha que a pessoa tá ali se acomodando naquela situação, ela está saindo. Você já tem... E tem um custo isso. Esse Sim. treinamento, essa reposição dessas pessoas, desse conhecimento, ele tem um custo, só que ele é invisível. Sim. Ele E não ele é tem visto. um custo, né, tanto financeiro, né, Denise, mas ele tem o custo que eu falo que é o invisível e que é do desperdício do tempo, né? Do tempo, Da a cultura. expectativa
né, de que é criado entre os dois lados. Então, isso que você trouxe, assim, inclusive já embarca com a próxima provocação que eu ia te fazer aqui, que é como que a gente consegue ter um mindset voltado a indicadores e agregar a política de análise de dados da empresa? Olha, o mindset de indicadores, ele vai vir do acompanhamento de resultados, né? Então, por isso que eu falei lá no início, né? Que quando você está perto dos resultados do negócio, você consegue criar, né, esse mindset de como que nós vamos contribuir para o resultado através das pessoas. E aí você consegue corrigir a rota antes que o resultado finde e se dê como ruim, né? A gente está tendo uma rotatividade alta na área e tal. Vamos lá saber o que está acontecendo? Vamos conversar com a liderança, vamos entender, vamos ver as entrevistas de desligamento, vamos analisar os dados. Isso tem que fazer parte do dia a dia do RH. É uma coisa, assim, que eu não consigo. É como eu te falei, a minha mentalidade ela é muito forjada nesse modelo, né? É difícil para mim enxergar outro modelo que não seja esse. Mas eu não vejo, assim, como que você consegue ser um recursos humanos realmente tomador de decisão e influenciador. Porque a área de recursos humanos é influenciadora do negócio e da estratégia de tudo, se você não fizer isso. Sem ser exploratório, né? Exatamente. Se for só exploratório, o tempo é curto, fica pouco tempo, não dá resultados de médio e de longo prazo. E o mais engraçado, Camila, é que assim, as pessoas desconectam, falam assim, resultados financeiros, pessoas. E como que você está desconectando as duas coisas? Você só vai ter resultado financeiro se você tiver pessoas preparadas, pessoas certas nos lugares certos, pessoas com os objetivos alinhados ao que a gente precisa ter para o negócio. Então, eu não consigo separar. Eu também não. Não, né? O bom é a gente falar a mesma língua, né, Samuel? E aí é interessante que quando a gente olha assim, não tem receita de bolo também, né? Acho que tem essa questão de ter o mindset voltado, que falou muito de gente de gestão trabalhando junto, né? A gente até chama na nossa empresa de gente de gestão, mas independente da nomenclatura, é como se trabalha realmente de as duas coisas andando juntas, né? Que é o que também resultados, às vezes financeiros e pessoas têm que caminhar juntos, os objetivos estratégicos com a cultura organizacional, então você não desassocia nada. Mas, ao mesmo tempo, é como falou aqui, a gente tem alguns que talvez é mais tradicionais, vamos dizer assim, ou pretinho básico, a gente até brincou, é o pretinho básico. O pretinho básico, que tá tudo certo também, mas tem que ter é importante, o RH não pode abrir mão disso, porque vai ter N insights que vai trazer para as lideranças, mas tem toda essa parte que pode agregar mais a gestão. Mas fica o desafio para todo mundo que está ouvindo e assistindo a gente aqui, que ela realmente tem que se conectar com o objetivo estratégico, com a cultura e desenhar isso com a alta direção mesmo, né? Não é porque depende muito do nível da hierarquia, né? Mas tem que ir lá com a alta direção e desenhar, a partir desse planejamento estratégico, esses são os objetivos, e vamos desdobrar isso aqui tudo com o marketing, que o marketing tem que entregar, e, né, de novo, pessoas e resultados. A Camila, por exemplo, que é da área de gente de gestão, o outro time é o comercial, é um CS, é produto, todo desenho. Não interessa, né? Cenários, mas e aí vai ter que criar esses indicadores alinhados com a estratégia, porque não tem uma receitinha de bolo pronta. Com isso, a gente não vai conseguir chegar nesse... É porque são fatores que vão determinar isso, que é a cultura da organização, o tamanho da organização, o nível de maturidade da liderança, porque tem lideranças que têm um nível de maturidade ainda muito incipiente, tem lideranças que já são mais maduras, e é possível que seja o basiquinho, o pretinho básico, como você disse, e tenha, sim, efetividade, desde que seja utilizado, porque eu já vi em alguns lugares também que existem indicadores que só ficam em painéis, em gestão à vista. Eu ia falar disso. Gestão, ninguém para ver, ninguém só para tá para analisar, mesmo, só tá à vista, mas parece que é para cumprir. Não, a gente fez o planejamento, aqui tá a meta e o resultado. E é legal isso que você tá falando, né, Denise, que eu gosto sempre de fazer uma analogia assim. Pessoas, quando a gente fala de pessoas, é muito subjetivo. E eu gosto sempre de exemplificar que são
os indicadores, os KPIs, que vêm trazer a objetividade, a tradução da entrega dessas pessoas. Sim. Então, é isso que dá o tom para a empresa, que dá o norte de como que está sendo, se a gente está no caminho certo, se a gente está alcançando o resultado proposto. E é cada vez mais nutrindo, né, essas pessoas para compreender que... Porque às vezes fica assim, lá vem a coisa chata de novo dos dados, já vem esse ritual de gestão que é enfadonho. Mas entender que não, é porque isso... traduz o nosso dia a dia ali, Sim. que as palavras não dão conta de traduzir ou de trazer tangibilidade. Exatamente. Você falou a palavra-chave para mim, é tangibilidade. Quando você lida com achismos e com impressões, você também não consegue nem ser correto e justo. Né? Então, por exemplo, uma política de reconhecimento, de remuneração, ela só consegue ser efetiva se você tiver dados concretos, senão fica na subjetividade do o fulano é meu amigo, é do meu grupinho, não, mas o Joga chefe, bola comigo no final de semana. joga bola comigo, toma cerveja comigo, e aí as pessoas não conseguem se conectar também, se engajar de verdade, quando elas não se sentem reconhecidas, quando elas não sentem que elas têm oportunidade. Que temos instrumentos claros, Que temos né? instrumentos claros e justos, que é compreensível. Eu sei que a área de remuneração, ela é uma caixinha preta em alguns momentos, porque não tem muitas informações, e é difícil divulgar, né? Falar que a gente vai falar assim, vamos contar a remuneração de todo mundo para a empresa inteira. Tem um detalhe também, remuneração é confidencial para a área de remuneração, porque todo mundo conta quanto ganha, eu acho curiosíssimo. E aí, assim, as pessoas têm uma noção do que é praticado na sua área, no cargo delas, mas, assim, precisa ter uma clareza. Olha, para você chegar no cargo tal, você precisa passar por aqui, você tem que ter essa entrega. Porque muita gente fala assim para mim, eu sou analista júnior há 5 anos, mas eu já tenho a pós, eu tenho isso, tenho aquilo. Mas você tem a entrega do pleno? Se você não tem a entrega, você vai ficar no júnior. E que não tem nada a ver com tempo. Nada Tem a ver com entrega, que é uma outra isso. desconstrução que a gente precisa fazer das novas modelagens, né, de Sim. reconhecimento. Exatamente, porque antigamente tudo vem de lugares, né, onde inspiraram os modelos de administração. O sistema militar, o da igreja, e tudo isso é relacionado ao tempo, né? Uma pessoa numa carreira militar, ela segue o tempo, segue também o estudo que ela precisa ter, a preparação, mas ela segue um tempo. O funcionalismo público também era assim, agora não é mais, mas também era assim, e com tanto tempo você vai virar o tal cargo, porque você tem tempo de... Hoje em dia o tempo não é mais esse indicador que pode ser olhado para promover as pessoas, porque tem gente que fica pouco tempo, mas entrega lá em cima. Perfeito. Você vai esperar a pessoa fazer 3 anos para falar assim, meus parabéns, você está sentando numa cadeira nova? Ela vai embora. Num tempo hoje nosso que é completamente disruptivo, né? Completamente, eu tô totalmente desafiador, né? Eu falo que a noção de tempo nossa, dizem que a Terra está girando mais rápido, mas eu acho que a nossa noção de tempo está totalmente diferente, porque já foi um dia, né? Perfeito. Denise, acho muito legal esse conteúdo que você trouxe sobre essa questão de gestão de indicadores, a importância dos indicadores, complementando essa atuação que você falou, já é histórica, né? Começa lá com o DP, o Core, né? O RH Core, e abraçou toda uma parte talvez mais subjetiva em alguns momentos e trouxe essa objetividade ou tangibilizou algumas coisas que complementam, então, uma atuação da gestão de um RH estratégico. Agora eu queria trazer um tema que, não sei se é off-topic, mas acabou que a gente conversou um pouco quando estava te fazendo o convite e a gente falou um pouco sobre... A gente está vivendo um momento, né? Acho que quase toda semana, infelizmente, a gente está tendo notícias, talvez no cenário mais das empresas de tecnologia, talvez é mais noticiado, talvez, mas de grandes demissões em massa. E aí você falou assim, olha... Talvez tenha um problema de planejamento de mão de obra. E você fala assim, Samuel, eu acho que eu não entendo como é que o RH fica fora dessa conversa. Então, porque se tem um produto que tem que ser entregue e continua precisando ser entregue, o que mudou? Será que talvez faltou escalar melhor o time, planejar melhor? Fala pra gente um pouco dessa observação que você trouxe ali de como que também é um momento que o RH precisa estar presente. Eu falo RH, mas qualquer outro nome da área de gestão de pessoas precisa participar. Muito importante esse tema que você está tocando, assim, porque
é muito ruim a gente acompanhar essas notícias, né, por questões sociais e econômicas também, porque significa que a gente está vivendo um momento talvez difícil econômico, não só no Brasil, mas em outros lugares. Mas eu acredito que, talvez, especialmente as empresas de tecnologia, por passarem por investimentos e por ondas de crescimento acelerado, elas não tenham feito um planejamento de mão de obra correto, né? Isso tem um pouco de pé no financeiro, né? Porque o financeiro precisa planejar a mão de obra do ano inteiro ali com orçamento, mas isso também está muito dentro do RH. Porque se o RH vai oferecer treinamento, preparação, recrutamento, o RH precisa minimamente ter um envolvimento neste planejamento. E a impressão que eu tenho quando eu vejo essas demissões em massa é que não houve planejamento nenhum. É quando a onda subiu, falaram assim, vamos abrir 100 vagas e vamos trazer todo mundo sem pensar em quanto tempo que essa onda ia durar. E isso é uma maneira ruim de fazer esse processo, porque ele influencia a marca empregadora. Porque antigamente há 2 anos atrás, antigamente ontem, as pessoas tinham um desejo muito grande. Tem aquele ranking, né, das empresas mais desejadas para se trabalhar. Sim. O Google está nesse ranking. As empresas de tecnologia atraem muitos jovens. Sim. Porque são empresas mais flexíveis, são empresas que oferecem benefícios interessantes, são empresas que proporcionam grandes aprendizados. Então, legal demais ambiente isso. De inovação mais de acelerado, inovação, eu posso contribuir, é menos hierarquizado, menos formal. Então, é super atrativo para os jovens. Aí as pessoas são atraídas por uma cultura diferente, por um reconhecimento, por um salário, às vezes melhor, porque tecnologia muitas vezes vai na frente nessa questão. Sim. E aí, de repente, esse sonho vira pó. Né? Porque aquele jovem promissor que estava na crista da onda numa empresa, ele é colocado no mercado de trabalho sem nem saber o que ele vai fazer para se recolocar. Então, eu falo que, assim, é muito comum quando o negócio acontece, né? Então, assim, subiu a onda, vamos contratar um monte de gente. A onda desceu, vamos demitir um monte de gente. Por que a gente não tem... essa decisão não é só quantitativa, né, Camila? Sim. Essa decisão tem que ser qualitativa. E é aí que o RH entra com todas as informações para dar qualidade à decisão a ser tomada, né? Porque se você demitir as pessoas que são boas, simplesmente pelo número, você está perdendo conhecimento, você está perdendo estratégia. Se você demitir também somente por um cargo, você também está perdendo. Então, qual vai ser o critério? O critério vai ser avaliação de desempenho, resultados, não só resultados de comportamento, porque não só resultados financeiros ou de entregas, e os resultados comportamentais, porque também sustentam a cultura, você tem que tomar uma decisão com o RH de braço dado. Porque se o RH não for o fiel da balança nesse momento, eu acredito que o dano é grande. E aí o dano à marca empregadora é quase irreparável. Porque, sinceramente, se uma empresa que demitiu recentemente chega para uma pessoa hoje e faz uma proposta indecorosa, você acha que essa pessoa não vai pensar muito bem se ela vai ser demitida nos próximos meses? Com certeza, né? Então, porque a marca empregadora, ela começa a formar uma imagem na cabeça da pessoa no processo de recrutamento. Depois ela passa pela jornada do colaborador toda, durante todos os processos, até a saída dele, diz sobre a empresa. E hoje em dia, qualquer pessoa entra no Glassdoor e lê tudo sobre a empresa. Né? Porque ninguém vai sair entrando num lugar, saindo às vezes de um lugar que ela já está, para se aventurar. Sem uma prova social. Né? Sem uma prova social. É isso. Aí vai entrar Glassdoor, LinkedIn, vai entrar tudo. E isso é importante que você está falando, né, Denise? Porque a gente entende que, às vezes, tem um pouco de confusão que envolvimento dos líderes na tomada de decisão pode demonstrar uma cultura mais participativa e colaborativa, e quando não se faz, a gente está tomando decisões top-down. E aí eu falo que quando a gente generaliza que para ser mais cool precisa envolver, a gente desconsidera o nível de maturidade dos líderes. Sim. Porque é importante envolver todos os personagens, sem dúvida alguma, mas é importante também entender o nível de maturidade desse líder para fazer a escolha de quem será esse colaborador que, infelizmente, pelo momento atual, precisa ser desligado. Isso. E tem que ter um crivo sem viés. Exato. E eu adorei quando você falou da balança fiel,
Porque o RH posiciona dessa forma, né? De fazer as provocações que podem não ser muito bem vistas, mas do tipo, você olhou por esse olhar, por esse contexto? Vamos olhar o resultado? Vamos olhar o engajamento? Vamos olhar a avaliação de competência? Vamos olhar o que a gente falou para esse colaborador um mês atrás para conversar com o momento atual? Porque a Pra marca... ser coerente, né? É. Porque a marca empregadora é isso, não é o que a gente publica enquanto empresa, mas é o Não. que as pessoas vivem sim enquanto jornada e experiência. E você falou tudo, Camila. As pessoas acham que marca empregadora é fazer post no LinkedIn. Mas não é, não. E as pessoas estão cada vez mais espertas com isso. E aí, o líder, às vezes, ele acha que está perdendo o espaço para o RH. Enquanto ele devia enxergar o RH como um parceiro que toma decisões sem ele estar sozinho. Porque tomar uma decisão sozinho, principalmente uma decisão dessa magnitude, quando está havendo uma demissão grande, é muito delicado. Eu já vi líder falar assim, não vou ali na sala que eu vou demitir o fulano de tal. Não, peraí. Não é isso que o RH está aqui para fazer. Quais são os dados que você precisa relacionados a essa demissão? Você quer... A gente conhece as pessoas, a gente pode saber aqui quem são essas pessoas que você está querendo desligar. Mas o RH não serve só para entrar na salinha e fazer uma demissão. E quando sobra pro RH fazer demissão sem o líder, que às vezes acontece, né? O líder Nem me fala não que eu quer nem passo até sentar. mal. Mas a gente ouviu falar disso, infelizmente. Sim. Acho que tem uma palavra, Camila sabe que eu gosto muito disso nas nossas trocas, você fala, você tem que ter coerência em tudo que você fala. Tudo. Não adianta você falar que tem transparência se você não é coerente. Eu sou transparente, mas você não é coerente, então... tem Não, alguma você coisa... trabalha com marketing, você sabe muito bem disso, né? Que o que conecta as pessoas é coerência. É isso. Então, o que a gente vê, acho que muitas pessoas expondo, infelizmente, as marcas e desconstruindo a imagem delas, principalmente como marca empregadora, mas como um lugar legal de estar, foi por isso. Porque, eu vi exemplos que acabei de ver meu desempenho há 2 semanas e estava bem, entregando um novo projeto, eu fui chamado para reunião e a desculpa foi o desempenho, mas a minha avaliação estava com a nota boa, não estou entendendo. O outro acabaram de me escalar para um projeto grande, aí no outro dia veio uma conversa que ia ter. Então, esse problema de alinhamento, de ter essa coerência, acho que é o que mais machuca as pessoas aprenderam a olhar isso, seja no comentário no Glassdoor, no LinkedIn ou em qualquer outro lugar, a gente está aqui, a gente está em BH, para quem está vendo a gente aqui, é que a nossa região da Savassi tem muitas empresas de tecnologia, então às vezes a pessoa se encontra, eu encontro com os meus colaboradores ou no grupo de WhatsApp e acontece essa experiência ruim. E aí pode se perder talvez um trabalho tão legal que está sendo feito, que a gente sabe, e aí eu falo lá de cá e vocês para lá de gestão de pessoas, que não é um trabalho simples construir uma marca empregadora. Não. A gente sabe que mexer cada notinha, seja um Glassdoor, um GPTW, qualquer processo que tenha para a marca ter uma boa construção ali, como a parte que a gente fala de endomarketing, de comunicação interna, é um processo de construção. E às vezes ele é todo jogado abaixo. Tijolo por tijolo, né? Ele não nasce do dia para a noite. Não é. E aí se perde por conta disso, gente. Faltou só coerência. O momento financeiro, o momento... O que aconteceu? E aí a pessoa, pelo menos, ela recebe. Ninguém vai ficar feliz. Acho que ninguém fica feliz. Mas ela vai receber assim, entendi. Aconteceu tal coisa. Infelizmente, precisa fazer se for demissão em massa por uma questão financeira, planejamento de mão de obra. Se for um projeto, caiu esse projeto. Esse projeto aqui não faz mais sentido para a empresa. Eu vi empresa... Posso dar exemplo aqui porque é notícia. O Facebook posicionou assim, que olha, a gente não vai mexer mais com tal tipo de projeto. A gente está descontinuando um processo. Acontece. É óbvio que o Facebook, do mesmo jeito que quando contratou X mil pessoas para trabalhar, que está se falando que é o metaverso, se agora ele está colocando que agora não é um projeto-chave, vai ser inteligência artificial, a tendência é que você tenha uma redução ou até um desligamento completo daquelas pessoas que foram para aquele projeto. Mas se for coerente, olha, a gente está colocando aqui, vamos tocar. Olha, agora, infelizmente, esse projeto caiu por um momento XYZ, e aí caiu, as pessoas vão entender, olha, o projeto caiu, não tem como continuar. E eu vi também gente no LinkedIn, mas defendendo isso. Não, eu entendi lá na empresa, porque eles optaram por tal coisa, então disso, aí a pessoa, não que ela está feliz, né? Não, mas ela compreendeu, né? Compreendeu o momento, porque viu coerência do motivo desse desligamento que acontece. Acredito que você deve ter um desafio aí muito grande, Denise, de assessorando, né, desenvolvendo as empresas, que é assim, em vez de a gente se apegar muito em ser coerente, eu acho que talvez a palavra seria, se a gente for genuinamente transparente e claro com a pessoa, de fazer um offboarding, com ela genuinamente transparente,
a coerência é consequência. Sim. Porque a gente está dando a Consequência. chance da pessoa compreender o cenário e fechar um ciclo que pode ser reaberto futuramente. Muito, Sim. muito importante o que você está falando. E, ao mesmo tempo, a gente está permitindo a pessoa se posicionar no mercado de uma forma até mais evoluída, de entender se os momentos for uma redução, por uma questão de maturidade financeira da empresa, de entender que isso está tudo bem, acontece. Acontece. E se for por motivos comportamentais, dela também se perceber nos pontos de melhoria, né? Porque às vezes a gente fica preocupado em ter um sorriso no rosto na hora de acolher e da entrada, mas como que eu estou entregando essa pessoa para o seu meio, para a sua comunidade novamente e fechando um ciclo de uma forma saudável e ajustada para ela? E aí a gente entra também na demissão humanizada, né? Eu vi muitos casos onde as pessoas foram demitidas por Zoom, né? Por Skype, Twitter teve um caso muito clássico lá, que foi uma demissão coletiva, né? Assim, que Bloqueou o acesso ao escritório, ao e-mail exatamente, que é uma forma muito cruel de fazer um desligamento. Então, eu acredito, eu tenho problema de falar essa palavra assim, mas humanização dos processos de recursos humanos é uma necessidade. Porque as pessoas não são bobas, né? E elas querem ser tratadas com respeito. Não custa nada você fazer uma orientação, por exemplo, para uma pessoa que está sendo desligada, como que ela elabora um currículo, como é que ela se posiciona no LinkedIn, como é que ela busca uma vaga. Isso é uma coisa simples de fazer, isso não custa muita coisa. Né? Eu trabalhei numa empresa de siderurgia que teve que fazer um descontinuamento de uma área de produção e ela tomou todo esse cuidado. Ela foi falar com pessoas que às vezes estavam há anos na mesma função. E elas não faziam ideia. Gente, parece que é óbvio, mas não é. As pessoas têm uma extrema dificuldade de escrever um currículo. E elas se sentem bloqueadas por isso, porque é difícil falar sobre elas. Elas têm bagagem, elas têm conhecimento, mas às vezes é difícil. Então, ela não sabe por onde começar. Às vezes, fornecer um modelo que seja, ensinar um passo a passo, isso já é humanização do processo, né? E simplesmente demitir as pessoas sem justificativa, sem uma comunicação estruturada, sem um processo de cuidado, é horrível, é horrível. E é imperdoável, assim, eu acho que vai ser difícil essas marcas recuperarem essa reputação, porque a reputação era uma coisa que meu avô falava, reputação é uma coisa que você demora anos para construir e Exatamente. segundos para destruir. É. Você vê hoje em pessoas, né? Isso acontece nas redes sociais de uma forma muito ampla, mas você vê isso com empresas também. Então, às vezes, a reputação de uma empresa vai para o ralo e depois aquilo, que dinheiro que compra isso? Onde que vende isso, né, isso é Samuel? muito Não vem de difícil. lugar nenhum, né? É que você falou, tijolo por tijolo foi sendo construído e depois cai. E aí, como que... Porque muitas vezes, elas às vezes precisam de uma pessoa que está em outro local, Sim. e essa pessoa passar e falar assim, mas eu já ouvi falar de umas coisas meio estranhas, seja um desligamento, e outras coisas que podem acontecer na gestão de pessoas, fala, não, eu vou pensar direito, eu vou pensar mais do que, às vezes, tomar uma decisão rápida. Coisa que essa marca, quando estava mostrando esse ambiente legal para se trabalhar, para se conviver e tudo mais ali no ambiente de trabalho, as pessoas falavam, não, eu já ouvi falar muito bem dali, tem interesse em ir para lá, acho que é legal, ambiente inovador, com menos hierarquia. Disruptivo. E aí a pessoa quer ir. E aí acho que essas marcas vão sofrer bastante também. A gente vai ter que ver cenas dos próximos capítulos, porque a gente torce para que o mercado agora dê essa estabilizada e as coisas voltem a entrar no caminho para... Gente... Que delícia, né? A gente podia ficar papo, horas né? e horas aqui trocando mesmo. figurinha. É verdade, podia muito. Eu sou o intruso aprendendo aqui. Gente, eu acho que o assunto é sensacional. Tem muita coisa legal que foi trazida aqui. Eu não vou nem pedir uma dica prática, alguns episódios eu pedi, porque acho que todas as coisas tiveram N dicas práticas de coisas que deve se fazer, desde... pensar quais são os indicadores alinhados ali, estratégia, né? Como tocar isso ali com as equipes, o RH se envolver ali com todas as lideranças. Então, a gente tem muita coisa legal e, assim como esse episódio, eu acredito que a gente vai ter muitos outros aí com vários assuntos na gestão de pessoas. Antes de a gente chegar ao fim, eu queria que você deixasse seu contato, Denise, como que as pessoas podem achar e qual canal. A gente já deu um spoiler antes do LinkedIn, mas reforça, né? Eu acho que não vão ter dificuldade de achar no LinkedIn. Não, então, meu LinkedIn é Denise Brasil, né? Tem que olhar para aquela câmera. É isso, pode olhar aqui. Meu LinkedIn é Denise Brasil, meu Instagram é denisebrasil.rh e o meu e-mail para contato da minha consultoria é contato@denisebrasil.com.br. Então,
pode me chamar, pode iniciar uma conversa que a gente tá lá. A gente vai deixar os links aqui também para acessar você diretamente, facilita ali. E aí, quem quiser pode procurar a Denise, faz aquela primeira conexão, né? Quer te adicionar minha rede? Aí faz aquela primeira conexão, mesmo, aquela mensagem mesmo. primeiro, né? Então, fique à vontade para fazer o contato. Denise, agradecer de verdade sua presença, seu tempo, né? Sua disponibilidade de vir aqui. Para mim foi uma experiência bem legal aprender cada vez mais. Eu sou, essa palavra patinho feio, mas eu sou de fora aqui. Que nada, marketing tem tudo a ver. Não, a gente trabalha junto, mas de realmente aprender, então foi um assunto bem legal, de verdade. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada também, Samuel. É uma honra para mim estar aqui com você e com a Camila. Eu, como disse no início, eu tenho grande admiração pelo Mereu, pelo trabalho que desenvolvem. Então, contem comigo, podem me chamar de novo que eu venho. Conta aí comigo que a gente está junto. Tá bom. Gente, a gente fica aqui por hoje. Segue a gente, confira nossas redes também. E semana que vem tem um novo episódio. Abraço e beijo para todo mundo. Até e abraço a todos.